Boa noite! Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nossa Masterclass de junho, que acabou ficando na primeira semana de julho por questões de logísticas, mas a nossa Masterclass de junho do grupo Lifestyle e falando aqui diretamente de Florianópolis, Floripa, já com seu inverno chegou aqui. E boa noite aí, o Marcos entrou, a Kelly entrou. E contem pra mim como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá tudo legal, se tá tudo bacana. E, e com até quero compartilhar, né? A gente recentemente mandou um e-mail para vocês falando sobre a nossa decisão de encerrar aqui o grupo do Lifestyle. Foi uma experiência muito rica, muito importante, muito legal para a gente. Espero que tenha sido para vocês também. Então a gente vai fechar esse ciclo e isso tem um grande motivo, né? A gente está fazendo um momento de transformação, de mutação aí na nossa vida com a chegada da Alice e a gente está vivendo esse momento de paternidade, maternidade, né? Parentalidade de uma forma muito intensa, muito profunda, muito rica. E isso, obviamente, tem impactos na nossa vida profissional, como a gente entende o nosso trabalho, os nossos projetos. E então a gente está fazendo um grande movimento aí de várias mudanças. A gente acabou de voltar de um período de um mini sabático, um não fazer. Para quem fez o programa Crie Seu Caminho, sabe do que eu estou falando, né? A gente, depois de um momento intenso, de muita mexida interna e muitos pensamentos, a gente decidiu fazer um movimento de não fazer, que é esse movimento de pausa mesmo, consciente, para que muito do que a gente vem mexendo nesses últimos meses na gente mesmo possa decantar, possa ganhar seu ócio, né, o ócio criativo, aquele momento de fermentação, né, do vinho, né, que você tem que deixar descansando para poder virar vinho. Então a gente acabou de voltar desse momento e que foi lindo, foi riquíssimo, foi muito bom porque exatamente a gente conseguiu amadurecer aquilo que a gente estava buscando. Então, nos próximos meses, ainda não sei exatamente como, teremos muitas novidades, muita coisa bacana vindo por aí. Então, eu queria esclarecer o porquê, um pouquinho, né, do porquê a gente decidiu encerrar nesse momento o lifestyle. Na verdade, não é um fim, é uma evolução, né? Então, a gente vai revigorar, vai trazer algo que a gente acredita vai ser melhor para todo mundo, né? Então, é isso aí. Os projetos têm que evoluir, tem que dar espaços para coisas novas, e é isso que a gente está fazendo. E a gente é muito grato, fica muito feliz por toda essa experiência que a gente viveu, tá? Me contem aí, galera, como é que tá o som, imagem, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bacana? Dá esse feedback para eu saber se que a gente pode seguir. Hum. E aí, gente, como eu estava falando para vocês, é, nossa pequena Alice está chegando no seu 10º mês de vida e tem sido uma vivência muito rica, muito intensa e bastante desafiadora também para a gente. Como eu disse, é tudo muito novo e a gente resolveu mesmo entrar de cabeça nesse mundo e está sendo muito legal, bastante desafiador. É, E era uma questão de tempo, e naturalmente isso viria a impactar o que a gente fala, né? Então essa é a primeira vez aqui no Lifestyle, no grupo de mentoria, em que a gente fala sobre parentalidade, educação infantil. Obrigado, pessoal, obrigado pelo feedback aí. A Aline falando que tá tudo bom sua imagem, o Marcos também, a Kelly também. Legal, obrigado. Então era natural que esse dia chegasse, esse dia em que a gente começasse a falar, ou começar a falar sobre educação e sobre parentalidade consciente, criação de filhos conscientes, que é a filosofia, que é uma visão de mundo que a gente acredita, que a gente defende e que a gente quer trazer para o mundo, para mais pessoas, porque esse é o embrião da mudança mais profunda que a gente acredita
que nosso planeta precisa, que a humanidade precisa, é um caminho para a sua própria evolução, para coisas melhores que venham, a parentalidade, a criação de filhos mais conscientes. E aí, para começar esse tema, então, vamos falar um pouco sobre o que é, né, parentalidade consciente. E aí eu quis levantar aqui alguns pontos, oito pontos, que de certa forma ajudam a gente a entender o que é uma parentalidade consciente, né? Como se fossem, eu não gosto de falar que são regras ou nada disso, mas são formas de você entender o seu papel como pai, como mãe, formas com que você enxerga o mundo, com que você pensa, age, né? Fala, age, esse alinhamento, essa integridade, né? Então é uma forma da gente definir um pouco o que é a parentalidade consciente. E o primeiro ponto que eu acho muito importante e que faz uma grande diferença na criação dos nossos filhos, o nosso papel como pais, é que pais conscientes, eles de verdade têm um olhar de questionar tudo, tá? Tudo mesmo. Porque o que eu mais vejo em termos de criação e educação infantil é pais replicando modelos dos seus pais, dos seus avós, ou do mercado de consumo, da indústria de alimentos, da indústria em geral que vende produtos, sem questionar por que eu estou fazendo isso, por que isso é bom para o meu filho, por que isso não é bom, por que eu devo fazer ou não devo fazer, né? Então, o grande ponto aqui, do primeiro passo para uma parentalidade consciente é questionar tudo, né? Aquela coisa que às vezes da família vem muito forte, né? Mas sua avó fazer assim com você, mas tá bom, minha avó faz assim, mas por que eu tenho que fazer? Será que é o melhor caminho mesmo? Às vezes não é, né? Porque eu fiz assim com você, filha, assim que eu criei vocês. E você tá aí, ó, tá viva, tá bem. Tá bem, eu tô vivo, eu sobrevivi, mas não é sobre isso que a gente está falando sobre sobrevivência, a gente está falando sobre florescimento, sobre explosão de vida. Então, tá bom, ok, deixa eu entender o teu modelo e deixa eu fazer a minha reflexão, meu questionamento, se esse modelo eu quero perpetuar, tá? Então, a parentalidade consciente, ela começa por esse questionamento dos modelos prontos, das padronizações, do que vem sendo feito historicamente, porque sempre foi feito assim, dos padrões culturais da nossa cultura, né? Brasil, né? Aqui no Brasil é assim. Religiosos, né? Padrões religiosos que ninguém questiona ou ninguém sabe por que é feito assim, mas todo mundo faz assim, então também vou fazer. Esse é um ponto de virada bastante grande, tá? E que sim dá trabalho, né? Parentalidade consciente, esse é um ponto bastante importante, dá trabalho. Mas é um bom trabalho, é um trabalho legal. Eu falo que é o longo caminho mais curto, porque ele gera resultados mais sustentáveis para os nossos filhos e para nós mesmos, vocês vão entender o que eu estou falando, de longo prazo, né? Ele gera crescimento, gera coevolução. O segundo ponto, para a gente definir, entender parentalidade consciente, é que pais conscientes, eles buscam conhecimento e atualização sempre, né? Tem muito a ver com o primeiro ponto, né? Então, a busca do conhecimento, ela deve ser constante, a busca por atualização deve ser constante. Até porque, se a gente pensar, se a gente for comprar tudo que os nossos pais, tios, avós fizeram em termos de educação há 40 anos atrás, há 60, 70 anos atrás, e a gente pensar o quanto que a humanidade evoluiu em termos de conhecimento científico, em termos de conhecimento em geral, é simplesmente a gente negar esses 40 anos, 50, 60 anos de evolução da humanidade e repetir o mesmo modelo que os nossos pais usaram com a gente há 30, 40 anos atrás, né? E negar essa evolução científica. E os nossos pais, depois que passaram pela fase ali da infância até a adolescência, dificilmente algum pai se manteve atualizado ou se manteve aprendendo em relação a isso. Então é um conhecimento que precisa de atualização,
né? Então, sempre buscando conhecimento, sempre buscando o que está acontecendo, o que, que a gente está descobrindo. Esse é um outro item importante. O terceiro ponto, bastante importante da parentalidade consciente, é que os pais conscientes, eles se preocupam, eles têm consciência da importância de desenvolver a sua intuição, tá? Intuição é importante para tudo, para a criação de filhos mais ainda, porque a conexão que a gente tem com os nossos filhos, em uma grande medida, pelo fato de eles ainda estarem desenvolvendo cognitivamente, desenvolvendo a fala, desenvolvendo os instrumentos de comunicação, muito do nosso relacionamento com eles se dá na base da intuição, daquilo que não é dito, daquilo que é sentido, daquilo que é percebido por sinais muito sutis e que às vezes a gente não consegue pegar racionalmente. Então, a gente tem que desenvolver, tem que abrir e tem que estar interessado em escutar a nossa intuição. E isso também tem um segundo efeito, que é a rejeição da padronização. A gente vive uma sociedade, os últimos 100 anos do nosso desenvolvimento humano, ele foi fortemente influenciado pela industrialização, né? Pela sociedade industrial, pela sociedade, por um excesso de materialismo, que tem coisas ótimas e maravilhosas, mas gerou alguns desequilíbrios em algumas áreas. E uma delas é o excesso de padronização, incluindo o desenvolvimento de pessoas, as relações dentro de modelos extremamente muito padronizados. Isso tem o seu lado bom, claro, que permitiu a massificação, por exemplo, da educação pública, né? A educação universal, ela é possível muito em função da padronização. Hoje, milhões de crianças no mundo conseguem se educar muito em função dessa padronização. Mas, por outro lado, isso gera vieses ou problemas de não entender a individualidade de cada ser humano. Então, esse é um papel muito importante dos pais, né? De a padronização até certo limite, porque cada filho, cada ser humano tem necessidades, tem personalidades, tem desejos, tem impulsos diferentes. E a gente tem que estar olhando. E a intuição ajuda muito a gente a entender isso e falar assim. Essa aqui, para você fazer isso com seu filho, faz assim, segue essa receita de bolo. E você fala assim, pô, essa receita de bolo aqui não faz o menor sentido pro meu filho, né? Vou seguir outro caminho, tá? Quarto ponto de pais conscientes, parentalidade consciente. Pais conscientes entendem que não tem como viver ou buscar a perfeição, tá? A gente não busca a perfeição. Por outro lado, você entende que você está num processo de coevolução constante com seus filhos. E a educação é entendida como um processo criativo e continuado de aprendizado e criação, né? De erros e acertos. Mas quando você está com consciência, você está buscando fazer o seu melhor e você está achando os caminhos para isso. E quando você está fazendo isso, não existe perfeição, né? Vão ter erros e acertos, mas esse processo é rico, é gostoso, é prazeroso, é de crescimento, é de coevolução. O teu filho está evoluindo, está se desenvolvendo e você também está evoluindo, se desenvolvendo junto com ele. Esse é um chipzinho, um mindset muito importante para a gente não cair em armadilhas de culpa ou de achar, poderia ter feito melhor. Você vai poder fazer melhor na próxima vez, a partir do momento que você tem consciência do que poderia ser melhor. E você vai ter oportunidades de aplicar isso e testar, né? Educação, gente, é um grande campo de criação, de testes, não é uma cartilha já com regras totalmente prontas e definidas, né? Esse é um entendimento muito limitado, né, do desenvolvimento do ser humano. Então a gente tem que levar essa consciência para o desenvolvimento dos nossos filhos. E isso tira um peso enorme e abre um campo mais positivo
de entender que estamos juntos, coevoluindo e criando, como família, tá? O quinto elemento aqui, o quinto ponto da parentalidade consciente é um estado de presença, né? A palavra mindfulness está muito em moda, muito em voga, né? Que é esse estado de presença. Quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos, né? Quando eu não estou com os meus filhos, eu estou fazendo outras coisas, outras atividades. Mas não ter essa consciência do tempo em que vocês estão juntos, de que aquele é o nosso tempo de conexão, de relacionamento. Porque quando pais e filhos estão juntos, né, e eu vivo muito isso com a Alice, eu vejo muito, né, essa percepção com a Alice, ela está o tempo todo buscando essa conexão de referência, de eu tô sozinha, onde eu tô, cadê você, estou fazendo certo, é, é, a busca por segurança, enfim, ela está toda hora extremamente conectada. E é muito engraçado. E os momentos que eu desconecto, os momentos às vezes que eu dou aquele zoom out, a cabeça vai para longe, ou alguma coisa, ela chama minha atenção, cara. Ela percebe e ela chama, né? Ei, você não tá aqui comigo, você não tá presente, volta aqui. Ela dá uns gritos, ela, ô, presta atenção. Então é muito importante a gente ir desenvolvendo esse mindfulness, essa presença junto com os nossos filhos, é extremamente importante. O segundo ponto, o sétimo ponto aqui é olhar o desenvolvimento de forma integral e equilibrada. O que significa isso? O desenvolvimento cognitivo é extremamente importante, mas desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico, desenvolvimento social, né? Você tem que estar sempre olhando como que estão as várias dimensões que formam um ser humano. Desenvolvimento espiritual, né? Então olhar sempre de forma integral. Hoje a nossa educação ela tem um viés muito, muito forte para o desenvolvimento mental e cognitivo. A educação formal. Então, com pais conscientes, a gente tem que balançar, equilibrar essa balança. E buscar também sistemas de ensino, escolas, filosofias de ensino que sejam mais equilibradas. Sétimo ponto para pais conscientes. Falar menos e perguntar mais, né? É muito importante e é difícil, esse é um ponto que eu tenho uma certa dificuldade. Ainda a Alice ainda não fala, mas eu acho que vai ser um ponto desafiador para mim. Mas é esse ponto de você estar sempre perguntando, muito mais perguntando e trazendo para ela em cima de perguntas para que ela possa desenvolver do que doutrinando ou falando muito, né? Escuta muito ativa e direcionando os caminhos dela por perguntas. E o oitavo ponto, que é super importante, os pais conscientes, eles são um container emocional. Eles têm essa consciência da importância do container emocional para os seus filhos, né? Esse container de amor e segurança, né? De atenção e amorosidade, né? E isso aqui tem um ponto muito, muito importante. Existem estudos científicos que inclusive foram onde esses estudos científicos eu descobri, né, no livro Como as Crianças Aprendem, que é um livro muito legal, foi escrito pelo Paul Todd, acho que é uma coisa assim, mas chama Como as Crianças Aprendem, o papel da garra, da curiosidade e da personalidade no desenvolvimento infantil. Livro muito bom, muito bacana. E ele relata uma série de estudos científicos em que crianças, né, que sofrem muitos traumas na infância, muitas experiências traumáticas na infância, como pode ser abuso, pode ser o falecimento de alguém, às vezes um divórcio mal resolvido, ou algum dos pais, algum ambiente de vício, né, familiares com vícios, abusos de todas as formas, etc, etc, etc. Elas têm uma tendência muito maior de, na vida adulta, no longo prazo mesmo, desenvolver uma série de problemas de saúde física e mental, né? Eles têm um teste, foi desenvolvido um teste para medir, assim, você vai pegando a história da criança, tudo que aconteceu na sua infância,
E através desse teste você chega numa pontuação de uma escala. Então eles conseguem correlacionar uma série de transtornos mentais, transtornos físicos, problemas, por exemplo, com a lei, né? Correlacionando esses resultados futuros com o score dessas pessoas na infância, né? Olhando para o passado. E essa correlação ela se sustenta em vários casos. E o que eu fiquei mais surpreso é até a questão, tudo bem, problemas mentais, problemas de comportamento, tudo isso é bastante, me parece bastante óbvio, mas problemas de saúde física, coração, de uma série de outros problemas, me surpreendeu. E tem uma explicação para isso, porque o nosso organismo, ele foi projetado ao longo da evolução para sustentar estresse de curto prazo, né? É aquela coisa que você ouve o rugido do leão, dá um pico de estresse, adrenalina, o seu cérebro reptiliano ativa, luta ou fuga, e você reage, você aumenta seu batimento cardíaco, você aumenta o estímulo dos seus músculos, e aquilo faz com que você reaja, e legal. A gente não reage tão bem a estressores de longo prazo. E crianças em desenvolvimento, menos ainda. Porque esses estressores de longo prazo, esses eventos, ambientes traumáticos, eles começam a ter impactos no desenvolvimento do córtex pré-frontal e começam a também ter impacto, e uma das consequências é a dificuldade ou um desbalanceamento, vamos assim dizer, na capacidade de controlar impulsos na vida futura, né? E isso abre portas para vícios e comportamentos impulsivos, uma diminuição da capacidade de autorregulação, né? Cognitiva, mental. Então, esse é um fato científico estudado muito interessante. E aí também tem a contramedida. O que os estudos mostram? Que mesmo em ambientes infantis extremamente estressantes e traumáticos, que podem gerar tudo isso que eu falei, o que anula isso? Os cientistas também chegaram nessa resposta. E eles perceberam que o que anula, independente do ambiente, é exatamente se a criança tem esse container emocional, que é a criação com apego, a criação amorosa da mãe, alguém que dá essa sustentação emocional de segurança e amor, mesmo com esses eventos traumáticos, ela não sente, ela não absorve o estresse, tá? Ela não absorve o estresse, ela consegue sair de forma altamente imune a isso. Então, parentalidade consciente é ter essa consciência de que sim, nós somos, durante um bom tempo da vida dos nossos filhos, o porto seguro, o ponto emocional de amor e segurança. E sim, nós temos que fazer essa criação com apego mesmo, porque o mundo já vai trazer bastante desafio, muitos estressores. E se nós formos parte disso, a criança ela ainda está em desenvolvimento emocional muito sensível e isso pode trazer impactos no futuro bastante sérios para a vida dela, tá? Então esses são 8 pontos que eu acho bem relevantes para que a gente possa nos desenvolvermos como pais, cuidadores, criadores, não só pais, mas tios, cuidadores, professores, né, de crianças, quem lida com criança em geral, ter essa forma de pensar, a gente acredita que é muito importante e faz a diferença no longo prazo. Beleza? E aí, eu preparei 5 dicas. 5 dicas ou 5, sei lá, não sei se são dicas, mas formas de pensar, ensinamentos sobre parentalidade consciente. Tá? Eu vou passar agora para vocês quais são essas 5 para vocês refletirem, pensarem. Eu vou tentar trazer alguns exemplos, umas práticas e aí me contem também o que vocês acham de tudo isso. Número 1. O primeiro aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Criem pontes e derrubem silos. Essa é o lema aí da educação consciente. Criem pontes e não silos. O que é isso? É a capacidade
de ajudar os nossos filhos a desenvolver e empatizar, e a palavra empatizar é muito importante, empatia, com múltiplas perspectivas, para que eles não se apeguem de forma muito forte a um pensamento ou crença, porque esse é o caminho mais tradicional, né? É aquela coisa assim, fazer um exemplo aqui só para pegar o ponto. Pô, eu sou palmeirense, minha família é toda palmeirense, meu filho, minha filha vai ser palmeirense. Sou corintiano, todo mundo é corintiano na família, a filha acaba sendo corintiana. Porque a tendência, a gente passa aquele modelo cultural, aquele modelo de forma de enxergar o mundo para os nossos filhos. Mas ao mesmo tempo isso cria um silo bastante perigoso, né? Hoje o mundo é formado por esses silos, esses aquários, né? Um grande oceano, mas todo mundo morando em aquários diferentes. E a gente não reconhece o aquário dos outros. E o desenvolvimento da empatia, dessa capacidade de criar pontos, de ver múltiplas perspectivas, é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer criança. Isso abre muitas portas, facilita demais o caminho na vida adulta, né? E, e aí tem um ponto curioso, porque normalmente a gente fica estressado, a gente fica ansioso, né? Voltando para aquele ponto que eu expliquei agora há pouco sobre estresse e ansiedade, né? Dos ambientes e os impactos que o estresse de longo prazo tem. Normalmente a gente abre essa porta do estresse, da ansiedade, uma das formas de abrir essa porta é a ansiedade, não é porque tem coisas que deixam a gente estressado, ansioso. É muito mais porque a gente tira conclusões e faz julgamentos sobre as pessoas à nossa volta, né? Porque fulano é assim, aí você já fica estressado, já fica nervoso. Porque se eu for lá, vai ser assim. Você está tirando conclusões, está fazendo julgamentos, você está antecipando uma ansiedade, pegando um estresse para você, porque você tem um modelo mental de enxergar o mundo, uma perspectiva fechada, e isso te gera estresse. Então, aquela coisa assim, eu tô estressado porque eu acho que o meu chefe não me respeita, sabe? Aquela coisa assim, tipo, pô, você nem sabe, será que seu chefe não te respeita mesmo ou será que você está criando esse fantasma, né? Mas baseado na sua vivência tal, você acredita que seu chefe não te respeita, né? É sobre essas pontos que a gente está falando, como é que a gente quebra isso, né? Ou você tem uma discussão com a tua esposa, com o teu marido, e aí você julga que ela não respeita a sua visão de mundo, né? Então, tudo isso está muito mais ligado às perspectivas que a gente foi desenvolvendo, enraizando e cristalizando na gente, né? Criando uma mentalidade mais fixa do que uma mentalidade mais flexível de crescimento, né? E a gente transporta isso para a situação. Então, é muito importante ajudar as crianças, no momento em que você vive algumas situações, ajudar ela a criar múltiplas perspectivas. Tá? Eu vou explicar, vou dar um exemplo de como a gente pode fazer isso no dia a dia, porque a coisa acontece no dia a dia. São naqueles pequenos eventos, na repetição, né? Educação infantil, o desenvolvimento em geral, mas já que a gente está falando de educação infantil, é aquela coisa do dia a dia, dos micromomentos que vão se acumulando e vão criando essa referência, esse repertório para eles. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagina uma situação hipotética em que você está dirigindo o carro, seus filhos estão no carro e você leva uma fechada. E aí você toma aquele susto e xinga e fica bravo e fica com raiva né? Aquele evento. Aí o seu filho vê aquela situação, vê a sua reação e ele faz uma associação mental sobre... Porque eles estão buscando essas referências e nós somos a principal referência, né? Aconteceu uma coisa, como que eu devo me comportar e reagir àquela situação? Eles estão buscando isso, eles estão na página em branco. E aí eles olham para você, é assim que reage, é assim que eu sinto, entendi, é assim que tem que ser. Claro que isso não é uma vez, é uma repetição de várias vezes e vai formando esse aquário que eu estou falando, né? Essa estrutura mental, então, de como eu interajo com o mundo a partir dos estímulos. Uma vez que você percebeu que aconteceu isso, que você teve essa reação, você faz o seguinte, você explica o que aconteceu com você, né? Eu tomei um susto, eu me senti com raiva, me senti daquela pessoa porque ela foi irresponsável na minha perspectiva desse momento. Agora, será que existem
outras razões para que aquela mulher que estava dirigindo aquele carro tá tão apressada? E você joga a pergunta para eles. E aí, será que existe? Aí teu filho pode falar assim, estimula essa brincadeira para buscar outras respostas para aquela situação, outras respostas possíveis. Então, aí talvez seu filho fale assim, talvez ela esteja atrasada para pegar o filho no colégio. É uma possibilidade, por isso que ela estava assim tão preocupada e acabou fazendo acabou fechando sem querer. Ou talvez alguém esteja no hospital, ou ela esteja levando a filha dela para o hospital que se machucou, e aí ela tá super afobada para chegar logo no hospital porque ela tá preocupada com a filha. Pô, é outra possibilidade para ela ter feito isso. Então você vai criando uma série de perspectivas que não precisam ser verdades você não sabe qual que é a verdade, né, na real, mas ajuda as crianças a perceberem que existem muitas possibilidades para reagir ou para se desenvolver em uma dada situação. Então, essa é uma forma bastante simples e direta de ajudar as crianças a desenvolverem múltiplas perspectivas, a buscar empatizar, né? Aquela coisa, será que aquela mulher estava preocupada porque de repente a mãe dela está no hospital, sofreu um acidente, por isso que ela está assim, né? Se eu tivesse nessa situação, talvez eu também dirigisse de uma forma irresponsável, pode ser. Então você cria essa conexão, essa ponte, né, de empática. Legal? Então esse é um ponto que é legal a gente observar na educação para formar crianças mais conscientes, ajudá-las a ver e criar pontes e não silos, né? E isso reflete na gente, porque quais são os silo, qual silo que a gente criou para nós mesmos, né? E como que a gente pode expandir e ajudar a criar essas pontes. E quando a gente cria a gente os ajuda a criar pontes, nós estamos criando pontes para nós mesmos. E aí isso puxa o nosso segundo ponto, que é o ponto mais, acho que é o ponto mais básico, é um ensinamento mais básico, mais básico no sentido de base mesmo, de fundação sobre educação consciente e, e que muda ou dá uma perspectiva muito mais rica e muito mais gostosa, eu diria, né, para esse desafio, para esse trabalho, né, de desenvolver, de criar filhos. Que é o seguinte: educar uma criança é mais sobre educar os pais do que a criança. É meio louco isso, parece meio estranho, né? Mas é isso aí. Educar uma criança é muito mais sobre educar os pais do que a criança, né? As crianças trazem uma oportunidade absurda para o nosso próprio crescimento. Absurda, né? Os nossos filhos, eles sabem como ninguém cutucar as nossas feridas de forma muito certeira ali. Eles sabem muito bem cutucar a gente no mundo. Não tem pessoas que cutuquem mais a gente nas nossas questões do que os nossos filhos. E aí, se você quer ajudar o seu filho, primeiro você tem que ajudar a si mesmo. Esse é o ponto. Sabe aquela imagem, aquela coisa de avião? Que o cara fala assim, caso haja uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro coloque a máscara em você e depois coloque a máscara no seu filho. É essa a ideia. Primeiro você precisa colocar a máscara em você, você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa estar olhando para o seu desenvolvimento, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física, para a sua saúde... Né, tá olhando para tudo isso, para você conseguir transmitir isso para os seus filhos. Porque os nossos filhos, eles aprendem muito por observação dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. Eles estão o tempo todo escaneando a gente. O tempo todo. Porque nós somos a maior escola para eles, né? A observação, como outros seres humanos se comportam. E os cuidadores, né, mais próximos, pais, mães ou cuidadores, as pessoas mais significativas ali para aquela criança, são os que exercem maior influência e que são mais observadas. E aí aquela história do copo cheio ou do copo meio cheio, né?
como é que eu vou dar algo que eu não tenho, né? Se o meu copo está vazio e a criança está pedindo algo de mim, e quando eu estou falando isso é num sentido emocional, num sentido de alguma necessidade que ela tem, se eu não tenho para mim mesmo, como é que eu vou oferecer, né? Então a gente tem que preencher o nosso copo para poder partilhar. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? E aí que vem aquele ponto, né? Muitas vezes as crianças cutucam aquela a nossa ferida, no sentido da nossa criança ferida, de alguma necessidade que nós não tivemos suprida na nossa infância. E aí você fala assim, inconscientemente, né? Inconscientemente, fala assim, como que ela está me pedindo isso que eu também não tive, ou que eu também não tenho? E aí pode gerar algum conflito interno que você nem percebe e você transfere. Então, a gente tem que estar todo o tempo se curando, curando a nossa criança ferida, curando as nossas necessidades não atendidas do passado, para que a gente possa ter a tranquilidade de oferecer quando os nossos filhos buscarem isso para elas, né? Tá bom? Então, assim, nós educamos os nossos filhos na mesma medida que eles nos ajudam a crescer, que eles nos ajudam a nos tornarmos melhores seres humanos, exatamente para poder oferecer para eles o que eles estão necessitando na melhor medida. Isso é parentalidade consciente. Então, os pais conscientes estão o tempo todo buscando a evolução pessoal também, né? E esse modelo mental, ele muda completamente a forma como a gente olha os nossos filhos em desenvolvimento, porque cria um sentimento de parceria, de colaboração, de troca, de equilíbrio. Não é muito bonito isso? Eu estou te dando o melhor de mim, meu filho, mas você também está me dando a oportunidade de eu me tornar o melhor de mim. E esse motor é um dínamo de desenvolvimento de coevolução extremamente poderoso. Quando a gente coloca, né, tem essa consciência, você impacta muito a forma como você enxerga o seu dia a dia, as dificuldades, os desafios que virão ao longo do desenvolvimento da educação do seu filho. Né? Porque assim, quando vem aquela cutucada, e vem, né? Eu estou esperando muitas cutucadas da Alice ainda. Por enquanto elas não são verbais, elas são ainda mais sutis, mas quando começa a falar, aí acho que começa a parte mais divertida de toda essa jornada. A gente tem que centrar e pensar, né? Pensar consigo mesmo. O que eu preciso resolver aqui no meu ego para oferecer o melhor para o meu filho, né? Acho que essa é uma pergunta constante e recorrente da parentalidade consciente. O que eu preciso resolver aqui no meu ego para poder oferecer o melhor para os meus filhos, tá? Beleza, pessoal? Como é que tá indo aí do outro lado? Tô vendo aqui que tá a Bárbara, a Nájila, a Flora, bem-vindos aí todo mundo, né? Legal. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu disse, eu vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, para trabalhar equilíbrio emocional, né? Como eu disse, assim, as nossas emoções mostram para os nossos filhos como eles devem se sentir em uma dada situação, né? Como eu estava falando, eles estão todo o tempo tentando ler, interpretar o mundo a partir dos nossos olhos, porque eles estão tentando entender as referências emocionais para eles mesmos. Inclusive, hoje eu tive uma experiência dessa que foi muito legal com a Alice. Eu já tive outras, mas eu vou contar de hoje porque acabou de acontecer antes de eu vir pra cá. Eu tava conversando com a Lari, tava lembrando umas coisas e tal. Falei, nossa, comecei a cantar a musiquinha do Figment, que é um brinquedo lá da Epcot Center, que eu fui quando eu tinha 10 anos, e foi extremamente marcante. Que era Imagination, Imagination. Eu falei assim, nossa, olha que legal, lembrei dessa música lá. Eu falei assim, nossa, você lembra dessa música que você tinha 9 anos? Pois é, você vê como foi emocionalmente marcante para mim.
e como esse tema da imaginação, da criação, é um tema que, nossa, com 9 anos já me fascinava. Foi um brinquedo que mais me impactou. Comprei chapéuzinho lá do dragãozinho rosa, né, que é o Figment. E tudo isso e tal, tal, tal. Falei, pô, vou pôr aqui pra Alice a musiquinha do Figment, né? Procurei lá no YouTube. E aí botei ali o celular com a musiquinha, né, do Figment. E aí foi muito interessante. Porque eu tava super animado, super empolgado, feliz de reconectar com aquela minha lembrança infantil do Figment, vendo a letra da música, que é super bonitinha. Então eu tava mostrando pra ela super feliz, super empolgado. E ela olhou pra tela, olhava pra tela e olhava pra mim. Aí ficava olhando pra mim. Aí eu olhava pra tela. Aí eu olhava pra mim. Aí eu olhava pra tela. Aí eu olhava pra mim. Ela fez isso umas 5, 7 vezes. Olhar pra tela, olhar pra mim, olhar pra mim. Ela tava vendo aquela experiência nova daquele vídeo, daquela música, seja lá o que, né? Mas ela olhava como eu tava reagindo àquilo, né? Tava criando uma referência. É sobre isso que a gente tá. É disso que, que a gente fala sobre equilíbrio emocional. Então, as crianças aprendem a regular as emoções dela observando como a gente reage emocionalmente aos eventos. Né? Nós somos uma escola emocional para os nossos filhos. Então, cuidar do nosso equilíbrio emocional é muito importante. Um exemplo bastante simples para a gente também explorar isso. Quando uma criança, um filho seu, por exemplo, cai de bicicleta e se machuca, é natural, uou, tipo, né, daquele, né, o pai fica preocupado, né, regala aquele olho, libera uma adrenalina e chega preocupado, estressado. O que o teu filho faz se você chega dessa forma? Ele absorve o teu estresse. Ele absorve aquela intensidade emocional que você trouxe para ele. Então, nesses momentos, o que é importante? Buscar os teus centramentos, e você até sentiu aquilo, mas respira, centra, tenta chegar neutro para que ela possa manifestar o que ela está sentindo e você possa receber esse sentimento e ajudá-la a interpretar isso. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas se a gente chega com uma intensidade emocional muito grande, é exatamente isso que ela vai absorver, né? É isso aí. Por exemplo, quando a Alice agora está na fase de caminhar, né? De explorar, de levantar, de dar os passos, de começar, né, segurando, ir para lá e para cá. Então, por mais que a gente cuide, olhe, cara, vai dar aquela queda, vai bater a cabeça em algum lugar, acontece, né? E às vezes quando acontece isso, a primeira reação que acontece, ela perdeu o equilíbrio, puf, caiu, né? Ela tomou aquele sustinho. O que ela faz? Ela olha pra mim quando eu tô com ela. Ela pega e olha pra mim. Dependendo da forma como eu reajo, como eu sinalizo a minha emoção, ajuda ela a interpretar aquela situação. Quando eu só simplesmente falo, levanto, falo alguma coisa, tá tudo bem, opa, caiu, alguma coisa assim, às vezes ela segue. Se de repente eu sinalizo alguma coisa tipo, ai, caramba, tipo, ai, bateu a cabeça, ela chora. É muito engraçado, é muito interessante observar isso. Mas, por quê? Porque ela pegou a minha preocupação, né? Tá? Se eu mostro calma, se eu mostro confiança, independente da situação, ela vai sentir isso também. Esse é o ponto. Tipo, aconteceu, doeu, machucou, mas eu tô confiante, eu tô calmo, né? Essas coisas acontecem, a gente vai resolver essa situação. Isso transpassa para os nossos filhos. A gente vai resolver essa situação, a gente vai dar a volta por cima, né? Tem jeito de dar a volta por cima, né? Então você mostra essa calma, essa confiança e vamos seguir em frente, né? E claro, doeu, machucou, tá tudo certo, mas sem desespero, sem pânico, né? Isso diminui o nível de estresse para ela, tá bom? Outro ponto interessante aqui, quando ela sente dor, né? Essa é uma coisa, bom, caiu, bateu a cabeça, alguma coisa assim, ela vai sentir dor, normal, todo mundo sente dor. Dor é inerente, é real, faz parte do ser humano. Dizer que tá tudo bem, que é o que normalmente a gente faz, tá tudo bem, shh, para, não precisa chorar, tá tudo bem. Você tá mandando um sinal trocado para ela, né? Porque ela tá sentindo dor.
E é real a dor que ela está sentindo, né? O ideal, o legal é você mostrar empatia. Tipo, eu sei que tá doendo, eu sei que tá doendo, eu já bati a cabeça, eu sei que dói, é ruim, mas vai passar, né? Você tá segura, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você, vai passar. É muito melhor do que dar esse sinal trocado, tipo, tá tudo bem, quando na verdade eu tô sentindo dor. São pequenos detalhes, mas que vão formando essa referência. E aí tem um exercício muito legal para a gente trabalhar esse ponto sobre essa coevolução, essa parceria, essa troca, esse ponto de que educar uma criança é mais sobre educar os pais do que a criança, né? Que é um exercício de feedback, que é como se fosse um pequeno DR, assim, mas não é bem um DR, mas é um exercício de feedback que é muito legal a gente fazer. É, e que eu tô louco para fazer com a Alice aí quando ela já estiver falando e a gente estiver conversando, né? Já que tiver 2 aninhos, já dá para começar a fazer. Que é o seguinte, exercício muito simples e muito legal. No final do dia, antes de dormir, né? Quando você está com a criança, seu filho na cama ali, naquele momento antes de dormir, você faz algumas perguntas, né? Perguntas como eu posso te amar mais? Pergunta para o seu filho, como eu posso te amar mais? Como eu posso te entender e te ajudar melhor? Né? Estimular ela a trazer o que ela está pensando, o que ela está sentindo em relação a esses pontos. Isso ajuda a regular eventuais frustrações que ela sentiu com você ao longo do dia, que ela não conseguiu verbalizar, não teve, às vezes, coragem ou não teve essa abertura ou esse espaço e aquilo pode ter ficado dentro dela. Então você ajuda ela a verbalizar, você dá esse espaço, né? Algum viés de interpretação de algum evento, né? Outra pergunta que você pode fazer é: como você se sentiu amada pelo papai e pela mamãe hoje? Né? Então, o feedback do final do dia também ajuda a revisitar o dia, né? Como você se sentiu amada? Como eu posso te amar mais? Como eu posso te entender? Como eu posso te ajudar mais, te ajudar melhor, né? E isso também tem um lado legal, que você começa a jogar um foco, um exercício de jogar o foco para coisas boas, né? Para como a gente pode se amar mais, como a gente pode se ajudar mais, porque a gente tem uma tendência natural até de autoproteção de focar a atenção nas coisas ruins que precisam ser melhoradas, assim, precisam ser, não melhoradas, mas que, que foram ruins no dia, né? Pra gente, essas memórias normalmente elas ficam mais fortes. Então a gente ajuda a criança a lembrar das coisas boas, ou trazer sentimentos de amor, de afeição, perguntar sobre coisas, o que aconteceu de melhor no seu dia hoje, qual foi a coisa que você mais gostou de fazer, de aprender, mas também pedindo esse feedback para você como pai, né? Como eu posso te amar mais, como eu posso te entender, te ajudar melhor, como você pode se sentir mais amada pelo papai e pela mamãe hoje. É como você gosta de ser amada, porque existe uma variação, né, para todos os seres humanos em relação a como nós gostamos de receber carinho e afeto. Algumas pessoas são mais sensoriais, precisam de toque, outras pessoas não gostam tanto de toque, preferem outros tipos de ação de cuidado, né? E aí tem um lado legal que isso vai criando uma cultura de falar sobre os sentimentos. Então você vai abrindo esse campo, esse espaço, esse treinamento para falar sobre desenvolvimento. Isso vai, de forma natural, orgânica e gostosa, desenvolvendo a inteligência emocional. Né? Uma forma bastante gostosa de fazer isso. E mais importante, isso é muito legal também como resultado desse exercício de feedback. Você mostra, você cria um sistema de crença nela, né? De uma crença positiva, de que ela importa, né? De que o que ela sente, o que ela pensa, importa. Papai quer saber, mamãe quer saber o que eu penso, mamãe quer saber o que eu sinto, né? Que elas são respeitadas, que elas são queridas e que elas podem se expressar e que elas podem manifestar opiniões, né? Porque é, tem é mais difícil para a gente que recebe o feedback dos nossos filhos do que para eles falar, né? Você pode ouvir algumas coisas que incomodem, né? Por isso que
eu volto para aquele ponto, que é o ponto 2, né, que é o ponto desse tema, educa os pais também. Porque você vai ouvir coisas que talvez você não esteja preparado para ouvir e que você vai ter que trabalhar em você mesmo. Mas esse ponto é super importante, né? Elas sentirem que elas podem se expressar, que ela pode falar, que ela importa, né? Porque infelizmente a nossa sociedade tende a ter esse olhar de que lugar de criança é ouvindo, né? E que o adulto é que fala, o adulto é que educa, né? E que imputa, né? E coloca coisas na criança, né? E não é bem verdade, né? Esse desenvolvimento é, ele é bidirecional, tá? Então, criar espaços para você permitir que elas expressem sentimentos, emoções e que falem de você também. Não é só você falando dela, né? Porque o adulto tem muito essa, né? Ah, porque você, não sei o quê, né? Sempre falando do filho, né? Então, fala de mim também. Mais ou menos por aí. Tá bom? Ah, a Flora falando da experiência com o primo pequenininho de 2 anos na época, ele esperava para ver a minha reação antes. Nós somos referências, né? Nós somos a referência, é isso aí. Legal? Terceiro ponto aqui é o seguinte: desenvolver o QE, né? Inteligência emocional, é tão importante quanto o QI. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa sociedade tem um desequilíbrio em focar excessivamente no QI. Eu falei desequilíbrio, não falei que não é importante, mas a gente precisa dar uma equilibrada nesse olhar, porque existe um foco muito grande no desenvolvimento cognitivo. Então é o bebê Einstein, é o não sei o que lá, Beethoven, todas essas coisas assim. E tudo isso é muito importante, legal, mas foquem também no QE, porque é através do desenvolvimento da inteligência emocional que a criança consegue a capacidade de autorregulação emocional, né? De autoconsciência, onde ela desenvolve habilidades sociais. E se você quiser guardar um pensamento sobre isso, guarda o seguinte: o desenvolvimento do QI, da inteligência cognitiva, ela ajuda as crianças, ajuda os seres humanos, né, em geral, a entender como o mundo funciona, né? Como o mundo funciona. O desenvolvimento cognitivo abre essas portas. Agora, o QE, a inteligência emocional, ele abre as portas para a gente ser feliz nesse mundo. Porque a gente está falando de relações, né? De tomadas de decisões de autorregulação, de autodisciplina, uma série de desenvolvimento de competências sociais que abrem as portas da felicidade para a gente viver nesse mundo. Então é preciso equilibrar os dois. Como funciona o mundo e como eu posso ser feliz nesse mundo, tá? O Daniel Siegel, que é um especialista em neurociência e ele fala muito sobre educação infantil, ele tem uma frasezinha que é o seguinte: para dominar as emoções, né, você precisa nomear. Por que isso? Nós somos seres simbólicos, nós precisamos de símbolos para poder criar uma interpretação da realidade. Quando a gente não consegue achar um símbolo, a gente fica confuso e perdido. E as crianças, elas estão exatamente nisso, aprendendo os códigos, quais são os símbolos que eu uso para aquilo que está acontecendo dentro de mim, para os sentimentos, emoções que estão, sei lá, que eu estou sentindo, que estão acontecendo dentro de mim. Então é muito importante dentro desse item 3, né, de desenvolver a inteligência emocional, os pais, os adultos ajudarem as crianças a codificarem, a dar nome para o que elas sentem, né? Com atenção especial para o que a gente chama de sentimentos negativos, como frustração, raiva, ciúmes. Eu não gosto muito desse termo sentimentos negativos, porque eu acho que são sentimentos. Nós, seres humanos, temos sentimentos de todos os níveis, que geram reações diferentes, mas todos eles abrem portas para que a gente possa desenvolver alguma coisa, né? Os ciúmes têm a sua função, a inveja tem a sua função, a raiva tem a sua função, a frustração tem a sua função.
São todos alarmes para sinalizar que, opa, tem algo que a gente precisa olhar aqui para poder nos relacionarmos de forma melhor e mais harmônica com o mundo, com as pessoas e com a gente mesmo. Então, sentimento positivo e negativo, eu gosto mais de falar de sentimentos em geral, né? Eles sempre estão presentes. Então, mas só que como esses sentimentos negativos, eles geram desconforto físico, eles geram desconforto psíquico, e a criança não sabe o que é aquilo, e não sabe como lidar, mas aquilo incomoda, é desconfortável, existe uma tendência natural, né, de empurrar isso para fora, empurrar isso para baixo, botar para baixo do tapete. E se não tem essa intervenção do adulto educador para mostrar o que é aquilo, para ajudar ela a entender o que é aquilo e como manipular essa emoção de uma forma benéfica para ela, a tendência é a gente, e todos nós passamos por isso, tá? Todos nós aqui adultos que estão vendo essa live, eu tenho certeza que passaram por isso, porque nós não fomos educados aí de uma forma consciente nesse sentido. A gente vai lentamente criando uma dissociação e uma fragmentação em nós mesmos, né? Esses sentimentos são ruins, eu não posso tê-los, eu não posso conviver com eles. E isso vai se acumulando no tempo, a gente vai fragmentando a gente mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Percebeu que a criança está tendo um sentimento, uma raiva, uma explosão de frustração ou de ciúmes, né? A frustração ela tem uma fase bastante grande, né? O Terrible Two, ele está muito ligado a frustrações, né? A criança quer aquilo, quer e ela se sente frustrada, ela não sabe lidar com a frustração, de que às vezes ela não vai ter tudo, existem limites, e então a gente tem que ajudar a criança a lidar com esse sentimento. Então, percebeu esse sentimento? Primeira coisa, descer no nível da criança, conectar com o olho. Conectar com o olho é uma das coisas mais importantes para os seres humanos em geral, mais ainda para as crianças. Tá? Conecta com o olho, desce no nível dela e ajuda ela a explorar esse sentimento. Né? O que você está sentindo agora? Se ela não responder, né, e pode acontecer, porque ela, enfim, está aprendendo, você diz, ok, eu acho que é capaz que você esteja sentindo ciúmes. E aí você explica o que é ciúmes, né? E você busca associar esses ciúmes a sensações físicas, né? Fisicamente, o que ela está sentindo. Claro que é um exercício, como eu disse, é um exercício de exploração também para o adulto, né? A gente entender, achar formas de construir essa brincadeira com a criança, né? De explorar o sentimento com ela, né? Aí você pode dar um exemplo de quando você sentiu ciúmes na sua vida, como foi para você, o que aconteceu, o que você fez, né? Ajuda a criança a ter referências, a criar uma empatia, a ela perceber que ela não é um ET por sentir aquilo, que você também sente aquilo. Então ela cria então você também sente isso, você então também já passei por essa situação. E ela vai criando esse catálogo, né, de referências e vai naturalizando as emoções, né? Que todas são importantes, todas são professoras, né? E que suprimir ou ter vergonha delas não vai resolver nada. Beleza? Então esse é um lado legal. Todos esses temas, claro, existe assim a gente pode fazer um caminhão de aulas e mais aulas sobre isso. Mas eu estou passando alguns pontos, uns highlights de mais alto nível, mas para que vocês possam ter isso sempre no radar e aí poder explorar buscando outras referências, ou até mesmo aqui com a gente futuramente a gente vai com certeza explorar muito essa parte da educação infantil. Como eu disse, a gente está se direcionando para isso naturalmente, né? A gente está sentindo esse impulso. Mas legal, vamos lá. Número 4. Vamos falar um pouco, quando a gente fala de parentalidade consciente, sobre a diferença entre disciplina e punição. E aí aqui a diferença de disciplina e punição, eu vou colocar de uma forma bastante simples e direta para a gente guardar. Se você está envolvido emocionalmente, se você está bravo, se você está no sequestro emocional ali daquele momento, há grandes chances de que você vai gerar uma punição e não um trabalho de disciplina.
porque você está fora do seu centro emocional. E a sua ação, comportamento, atuação tende a ser enviesada por esse descentramento, desequilíbrio emocional momentâneo. Então, quando você toma decisões de vai lá pro canto, não sei o que, aquela coisa, né? Não sei o que, vai pro seu quarto. Não é isso que a criança precisa. Não é isso que a criança precisa. Lembra-se que você é o container emocional dela. Você é a referência de proteção, segurança e amor que ela tem. E você só consegue dar isso se você está no seu centro emocional. E quando você não está no seu centro emocional, você pode estar gerando exatamente o que ela não precisa, que é a quebra dessa bolha, né? O que a criança precisa é de guiança, de alguém que a guie para caminhos onde ela possa florescer e prosperar. Então, quando você e o seu filho, nós e nossos filhos, estão nesse sequestro emocional, não existe espaço para racionalidade, né? Quando a gente está num sequestro emocional, a gente está envolto por emoções, a gente está com a amígdala ativa, com o cérebro reptiliano ativo, a gente está num sistema de fuga ou luta, a gente não está racionalizando com o córtex pré-frontal. Então não tem diálogo, não tem diálogo. Então nesse momento, é aquele lapso de consciência que fala assim, cacete, eu tô no sequestro emocional aqui, eu tô puto da vida, quero enforcar esse moleque. Esse é o momento do adulto que ele fala e pode falar mesmo, fala, filho, eu tô muito bravo, eu vou sair aqui um pouquinho porque eu vou respirar pra a gente poder conversar. Que inclusive é um bom exemplo, tipo, olha só, eu vou respirar pra gente poder resolver essa situação aqui e tal, alguma coisa, né? Então você sai, você se senta, respira mesmo, 3 respirações, né? Respira fundo 3 vezes, centra emocionalmente, senão você não vai conseguir ajudar seu filho, né? E você pode falar isso pro seu filho, não tem problema nenhum, porque isso é uma referência para ele aprender. Então, quando eu tô fora do meu centro emocional, qual que é a melhor coisa para fazer? Respirar e me centrar, né? Essa é uma educação bastante importante para nossos filhos, né? Ajudá-los a lembrar de respirar. Respirar quando eles sentirem que eles estão fora do controle deles mesmos. Isso é um treinamento que a gente faz no dia a dia, como eu disse, é tudo no dia a dia, né? E a gente faz com a gente mesmo e eles veem que a gente faz com a gente mesmo, né? E aí o segundo passo, numa situação como essa, que está todo mundo aí no sequestro emocional, todo mundo aí fora do controle, fora do eixo, você se colocou no eixo e você busca empatizar com o estado emocional dele. Novamente, olho no olho, desce e falar sobre essas emoções que ele está sentindo, como está o corpo, o que desencadeou essa emoção, tentar trazer ele para esse diálogo. Mostrar que você também sente isso, lembra aquela história de contar uma história sua, quando você também ficou assim, você dá um exemplo, e que isso acontece, é normal, e você pode inclusive sugerir um caminho para lidar com aquilo. Você cria esse ambiente de segurança emocional, tenta tirar a criança do sequestro emocional. Legal. Depois que a criança acalmou, depois que passou esse evento, pode ser 10 minutos, pode ser 4 horas depois, 1 hora depois, não importa. Mas você tem que esperar e você tem que procurar um momento em que a mente da criança está mais tranquila, mais aberta, mais convidativa. Passou o furacão, né? Tá todo mundo mais tranquilo. Pode ser 1 hora, 4 horas depois. Vamos conversar sobre isso, né? Então, aquela assim, olha, eu percebi que antes, né, quando a gente estava ali no shopping, você estava muito bravo e a gente estava naquela loja e você puxou todos os produtos ali da prateleira e derrubou tudo no chão. Vamos falar sobre isso, né? O que a gente pode fazer no futuro se você se sentir dessa forma, né? O que estava acontecendo, né? O que a gente pode fazer juntos, né? Trazer esse diálogo, né? Permitir essa exploração, esse desenvolvimento emocional. São medidas simples, mas recorrentes e frequentes que vão ajudando esse desenvolvimento da inteligência emocional, tá?
Então, não sei se vocês perceberam, mas inteligência emocional é um dos pilares fundamentais da parentalidade consciente, né? O trabalho de inteligência emocional. Então, é muito bom para os pais investirem no seu próprio desenvolvimento emocional para poder oferecer isso para os filhos. É uma base bastante importante, tá? E aí, finalmente, vou falar aqui do último ensinamento, né, que eu compilei aqui para a gente conversar hoje, né? Esse eu acho um dos mais importantes, é uma das coisas que a gente fala muito, inclusive, para a educação de adultos, né? No CSC a gente usa muito isso, que é o desenvolvimento da mentalidade de crescimento, o growth mindset. Na minha concepção, a mentalidade de crescimento é dos atributos, competências mais importantes para o desenvolvimento dos nossos filhos no século XXI. Enorme diferença, vai fazer uma enorme diferença nas próximas décadas, sem dúvida nenhuma. E tem 2 pontos da mentalidade de crescimento, falo 3 pontos na verdade, 3 pontos da mentalidade de crescimento que a gente pode ajudar os nossos filhos a fortalecerem, desenvolverem. O primeiro deles, cada vez mais importante, e que infelizmente nós não tivemos, e na verdade nossa educação foi toda para o outro lado, é a naturalidade para lidar com erros. Isso é muito importante, né? Olhar o erro como oportunidade de crescimento, como parte do processo, como algo natural para que a gente possa evoluir, né? E a gente pode fazer isso, por exemplo, contando histórias de algo que não deu certo para a gente e como aquilo ajudou a gente a fazer algo melhor. A gente pode, em momentos em que as coisas não dão certo para o nosso filho, em alguma coisa, alguma atividade, na escola, no esporte, sei lá, alguma atividade que ele não saiu da forma como ele queria, valorizar o esforço e a dedicação, né? Muito mais do que o sucesso. Aliás, isso é uma dica, valorizem mais o esforço e a dedicação e menos o sucesso. Então, independente se a criança foi bem sucedida ou não, cara, putz, mas foi demais. Eu vi que você, meu, deu tudo de si, que você e que foi muito bacana e olha o quanto você aprendeu e olha a sua dedicação e, meu, e tá tudo bem. Na próxima vai ser melhor ainda e, né, valorizar muito mais o esforço e a dedicação e não só aquela coisa de eu premio o sucesso e eu penalizo o fracasso. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer, tá? E o terceiro é estimular, por exemplo, dar os estímulos, né? Porque a gente, através do nosso discurso, a gente vai mostrando, essa faz parte da socialização, a gente vai mostrando o que é legal, o que não é legal. Parte do processo de socialização de todos os seres humanos. Então, por exemplo, quando seu filho for para a escola de manhã, cara, você dá aquela, né, que ele tá despedindo, tá deixando o filho na escola, meu, vai lá, explora, faz muita pergunta, filho, comete muito erro, porque aqui a escola é bom, a gente pode errar à vontade, faz um monte de coisa errada, tá tudo certo, você vai aprender com os erros, e depois eu quero saber tudo. Eu quero saber tudo depois, me conta tudo, assim que chegar em casa eu quero saber tudo aí que você explorou, que você perguntou, os erros que aconteceram. Essa é uma mensagem que passa uma confiança, né, e um estímulo para a criança explorar, errar, desenvolver o pensamento crítico, né? A gente está passando valores, o que que é valorizado, o que que é bacana, né? É, é isso no fundo que a gente está passando, são esses estímulos. O segundo ponto muito importante para desenvolver uma mentalidade de crescimento é ajudar a criança a entender desafios como oportunidades de crescimento. Então, quando vem um desafio, uau, que legal! Significa que eu vou melhorar, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Alguma coisa bacana vai acontecer. Esse esforço compensa, né? Esse desafio compensa de ser desenvolvido e superado, né? E às vezes tem formas simples e sutis da gente fazer isso, né? Então, vou dar um exemplo aqui que parece ser meio bobo, mas, cara, acontecem discussões em casa, é natural, né? Às vezes
pai e mãe acabam discutindo por algum tema, a criança vê aquilo, pode até, né, assustar porque eles estão discutindo e tal. Mas depois você pode pegar aquela situação e explicar o que aconteceu e mostrar que apesar daquela energia, daquela discussão, daquele, daquele desafio que vocês estão vivendo como casal, vocês estão comprometidos a superar e fazer o melhor daquele desafio que vocês estão vivendo ali na casa, né, o que está acontecendo na casa. Isso sinaliza que, poxa, meus pais, eles estão lá tendo dificuldades, né, tendo desafios, mas eu estou vendo que eles estão otimistas e comprometidos para superar e para fazer, para tirar algum proveito e para transformar aquilo em oportunidade, né? Então você vai mostrando que, ó, tá difícil, mas a gente isso aqui é uma oportunidade, a gente vai superar e vai sair alguma coisa muito bacana daqui para todo mundo. Então essas são formas com que, através de exemplos, pegando situações que todo mundo vive, né? Todo mundo vive desafios em casa, a gente vai ajudando a criança a significar de uma forma que é mais produtiva e positiva para ela no longo prazo. Legal? E o terceiro ponto é curiosidade. Essa é... Curiosidade é o berço da imaginação, que é o caminho para a criatividade, né? Sem curiosidade, sem essa coisa, esse estímulo da criança de querer buscar o que ela não conhece, não tem matéria-prima para criar. A gente precisa, a criança precisa criar referências, experiências no mundo para que ela possa imaginar, para que ela possa criar. E infelizmente a gente tolhe demais a curiosidade das crianças, né? Por muitas vezes ser considerado algo incivilizado, vamos assim dizer. Então, a criança, cara, a Alice põe tudo na boca. Não tem nada que a Alice não queira pôr na boca. E claro que, tirando uma ou outra coisa, né, que possa ter algum risco, uma planta, coisas que, né, tem risco à saúde real, né, às vezes uma planta, cara, a gente deixa pôr na boca mesmo. Até porque cria vitamina S, né? Isso também é um outro ponto importante. Ela tá criando memória, como é que fala? Imunológica. As crianças, esse lance de botar na boca e coisas que estão no chão, comer terra, essas coisas todas, cientificamente já tem muito estudo falando que isso é muito importante para criar memória para o nosso organismo, para o sistema imunológico na vida adulta, né? Enfim, para a vida toda. Então, cara, deixa a criança explorar, deixa a criança criar espaços onde ela possa ser o que ela quiser ser, né? Sem restrições. Não fica ali cerceando demais. Então, curiosidade é algo fundamental para desenvolver crianças criativas e que desenvolvem essa mentalidade de crescimento, né? Que estão sempre tentando, buscando, vendo coisas diferentes, se reinventando, né? Adultos que acabam sendo criadores e reinventores de si mesmos. Essas são características fundamentais para esse século que a gente está vivendo, cada vez mais. Legal? Então, gente, vou só fazer uma recapitulação rápida aqui dos 5 pontos que eu falei. Então, dentro aqui dos ensinamentos não convencionais para que nós tenhamos uma parentalidade consciente, o primeiro ponto é: vamos criar mais pontes e menos silos, né? Que é essa capacidade da criança de empatizar e desenvolver múltiplas perspectivas a partir de qualquer evento. Educar uma criança é mais sobre educar os pais do que a criança. Então a gente tem essa consciência de que a gente tem que estar em constante desenvolvimento pessoal para poder oferecer o melhor para os nossos filhos e que os nossos filhos eles vão trazer cutucadas importantes nesse processo, em que então nós somos coautores, colaboradores nesse processo de evolução e desenvolvimento. Existe troca. O terceiro ponto é equilibre o desenvolvimento da inteligência emocional tanto quanto do QI.
tá? É super importante o desenvolvimento da inteligência emocional. É o caminho que ajuda a gente a ser mais feliz nesse mundo. Quarto ponto, entender que a diferença entre disciplina e punição, a gente entra no campo da punição quando a gente está fora do nosso eixo emocional. Então a gente precisa estar sempre no nosso eixo emocional para ajudar a criança a, a, a entrar no eixo emocional dela e aí então entrar numa disciplina, né, emocional, porque que aquilo está acontecendo, um controle emocional. E quinto, ajudar a desenvolver a mentalidade de crescimento, observando a naturalidade para lidar com erros, olhar desafios como oportunidades de crescimento e estimular a curiosidade, tá? Esses são alguns dos pontos que a gente explorou nessa aula. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido, que a aula tenha sido boa. Depois escrevam pra gente aí feedbacks, outros pontos, referências. A gente quer saber também de vocês se é um tema que faz sentido, que vocês querem ouvir mais, que vocês querem saber mais, independente de ser no lifestyle ou não, nosso canal no YouTube, etc. Deem esse feedback pra gente, é super importante a gente também saber o que vocês estão buscando, né? E em termos de desenvolvimento pessoal. E agradecer o tempo de vocês, agradecer aí a paciência de ouvir. Aqui eu tô falando que acho que há mais de 1 hora. E é isso, gente. Então, boa noite. Um beijo grande para vocês. Espero que tenham curtido muito essa aula. Eu gostei muito de preparar, gostei muito de falar. É um tema que está muito vivo, né, na minha vida, na vida da Lari. A gente está realmente mergulhado nesse mundo, então é muito gostoso. E falando muitas coisas aqui que eu ainda não vivi diretamente como pai, porque a Alice tem 10 meses, né? A gente está falando coisas aqui que talvez a gente só consegue aplicar mais quando ela já tiver aí um desenvolvimento cognitivo maior, né? Linguístico, etc. Então também me coloca assim numa posição de curiosidade e de vontade de fazer todos esses experimentos e brincar com tudo isso, olhar a educação como esse grande laboratório da vida, né? Laboratório para os nossos filhos e para a gente mesmo. Né? A vida é um grande playground, né? A vida é um parque de diversões para a gente ir brincando e manipulando com tudo isso. Beleza? Boa noite. Muito beijo grande e até a próxima. Tchau!